Recording in progress. Hoje é terça-feira, 17 de setembro. Essa é a Med School. Eu sou o Teacher Pita. Esta é a aula de inglês e eu já começo a aula de inglês com dúvidas de vocabulário. Então vamos lá. Ó, eu quero falar com você sobre, vai lá, três expressões, tá? Pode aparecer cara, eu acho que isso aqui poderia aparecer num texto, no título de alguma reportagem de um texto, pode aparecer num Enem da vida. Eu acho que esse tipo de expressão pode aparecer, tá? Vou falar sobre aura, vou falar sobre gonna, vou falar sobre wanna e vou falar sobre. Opa, faltou um azinho ali. Wanna, e vou falar sobre gotta, tá? Vou falar sobre essas quatro palavras, tá? Vamos colocá-las aqui assim, ó. Tcharam! Excelente, tá? Quando a gente tem esse tipo de configuração em inglês, é porque eram duas ou três palavras que foram juntadas, né? Porque na hora da fala, as pessoas resolveram encurtar a fala e juntar. Elas normalmente são informais, tá? Mas é bastante usado em música, bastante usado em gírias, na conversa, tá? E é uma, olha, desculpa, essa ideia não é minha, tá? É de uma aluna aqui da sala. Vocês sabem que eu não posso dar os nomes de vocês nas aulas gravadas, mas de uma aluna aqui da sala. E cara, eu acho que podia ser uma coisa bem legal da gente perguntar. Então vamos lá. Eu sei que vocês conhecem, você que está vendo esse vídeo no futuro e você que está aqui na sala, conhece pelo menos uma dessas quatro, tá? E eu acho que a mais conhecida dessas aqui é a três. Wanna é a mesma coisa que want to, tá? 24 hours to go. I wanna be sedated. Qual é o nome da banda? Putz, The Clash? Eu não sei. Então, uma hora eu lembro. Hoje, quando eu estiver lavando louça de noite, eu vou lembrar do nome da banda, tá? E dou os créditos. Wanna Be Sedated, tá? Então ele cantava na música Wanna Be Sedated, que é a mesma coisa que eu quero ficar sedado, tá? Então esse wanna é a mesma coisa que want to. Como é que isso acontece? É porque para os falantes de inglês é um troço meio complicado, né? Fazer um som nasal e um T dá muito trabalho. Tô sendo sarcástico aqui, tá? Às vezes tem que deixar claro, né? Então, aí os caras acabam juntando os sons, tá? Então, eles acabam diminuindo o som desse T, diminui tanto, tá? Que às vezes ele acaba, porque é um som muito nasalizado. Então, esse want to fica wanna, acaba ficando wanna, tá? Então, want to é a mesma coisa que wanna, tá? Se a gente seguir essa regra. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho. Se a gente seguir essa regra, gonna é a mesma coisa que going to, tá? Então, vou dizer, I am gonna save you, tá? Não acho que seja de música isso aqui, tá? Então, gonna, eu vou te salvar. Então, eu vou dizer, I'm gonna, tá? Deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais bonitinho. I wanna be sedated. Nothing to do, nowhere to go. Oh, oh. Gotta é a mesma coisa que got to, tá? Então, se eu disser assim, I gotta go, tá? É a mesma coisa que I got to go. Esse got to tem o mesmo sentido de ter que, have to, tá? Então, got to, nesse caso do exemplo, é a mesma coisa que have to. Então, I gotta go, eu tenho de ir, tá? Gotta, né? Eu estou começando assim porque aí você tem tempo de pensar em qual será a número um. Aura. Aura é a mesma coisa que out of, né? Então, a pessoa diz, tô fora, tô saindo, tá? Como é que a gente diz em português isso? Fui. A pessoa tá indo embora e já fui, tchau para vocês. A pessoa pode dizer, I am out of here. I'm out of here. Tô fora, tô saindo, fui. Antigamente, vamos deixar mais curtinho, Antigamente, as pessoas da minha idade, os velhinhos como eu, diziam assim, partiu. Partiu. Eu acho que ninguém mais diz partiu hoje em dia. Sabe? Tipo, é como diz, vambora, né? I'm out of here. Tô fora daqui. Então, aura é a mesma coisa que out of.
Gonna é a mesma coisa que going to. Wanna é a mesma coisa que want to. E gotta é a mesma coisa que got to. I got the power. Ok. Então hoje é a nossa última aula desse ciclo URGS, para a gente abrir um novo ciclo Enem. Na aula passada, mensagens no WhatsApp. Na aula passada, eu comecei a tratar desse textinho que está aqui, né? E eu resolvi fazer um outro approach, que era olhar para palavras com ing para saber o que elas querem dizer, tá? E deixar claro, né? Se você não estava na aula passada, tem gravação em algum lugar do YouTube, vocês têm os acessos, né? Tem gravação para explicar por que essas palavras aqui têm ING e qual a diferença delas e qual dessas, uma só é em amarelo, é ando, nenhuma das outras é ando. Ou ali tem adjetivo, tem substantivo, tem verbo no infinitivo, blá, 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 blá. Era isso, tá? Então, o nome do título do texto é desculpa. O título do texto é Invisible Enemies, Devastating Viruses Hate to Live Without Leaving a Trace. Eu gostaria que você, por favor, lesse só esse título, por favor. Eu sei, tá, que esta palavra pode ser uma palavra mais difícil, tá? Talvez essa seja uma palavra mais difícil também, tá? Mas eu sei que o resto vocês conseguem entender com tranquilidade. Só uma leitura no título do texto, por favor. Vou traduzir para vocês, o título diz assim: Inimigos invisíveis. Vírus no plural, olha que coisa interessante. Essa palavra vírus em inglês tem plural, né? Um vírus, dois víruses. Ficou muito feio nessa cor. Nessa não ficou tão bom assim. Um verdinho. Ficou péssimo. Agora já era. Então, vírus devastadores, hitch a lift. Hitch a lift, nesse caso, significa pegar uma carona. Atenção! A palavra lift, vamos lá pro dicionário. Dicionário não, pro vocabulário. Vamos colocar aqui. Lift. Esse é o verbo, tá? To lift. Esse é o verbo erguer. 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 Parece um... Erguer. Esse é o verbo erguer. Levantar, tá? To lift. Se o texto que vocês lerem for em inglês britânico, the lift. Só para colocar, eu tô colocando um the só para vocês se lembrarem que isso é um substantivo agora, tá? É a mesma coisa que elevator, tá? Em inglês americano, USA, é elevator, o elevador. Em inglês britânico, Great Britain, a gente diz lift, tá? Lembrando que lift é o verbo erguer, subir, levantar, tá? Lift é pegar uma carona. Então, vírus devastadores, pega uma carona without, sem deixar traços, ou sem deixar um traço. Só para o título, só olhando para o título, tá? Eu gostaria que você tentasse, por favor, resolver esta questãozinha número 1, que tá aqui, ó. Então, tá aqui a questão número 1, eu gostaria que você olhasse para ela com bastante carinho, tá? E ela diz assim, ó, o texto afirma que inimigos invisíveis são A, B, C, D e E. Sem ler o texto, apenas lendo o título, me dá um joinha se você tiver marcado a resposta certa. Eu tô olhando para vocês. Só me dá um joinha e aí eu sigo com a questão. Ai, que violência. Um joinha. Dois joinhas. Acertou se você marcou os vírus, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa, tá? Pode acontecer que você diga assim, meu Deus, a resposta tá muito óbvia, tá? Tá muito óbvia. Ela não é óbvia. Não desconfie se a resposta estiver muito óbvia. Por quê? Porque você está usando a estratégia certa. Você lê um pedacinho do texto, lê o título do texto e sabe a resposta. Pronto, acabou. Bola para frente, tá? Essa é uma das questões mais fáceis da noite, tá? Espero trazer agora umas questões um pouquinho mais difíceis para vocês. A questão número 2 diz assim, ó. De acordo com o texto, os animais, tá? E atenção, o que é importante aqui? A parte do de acordo com o texto. De novo, se o texto for sobre uma área de expertise de você, uma coisa que você entenda muito, tá? A tua opinião não vale. Teu conhecimento prévio ajuda na interpretação, mas não vale. Ou seja, pode ser que o texto diga uma outra coisa.
tá? Normalmente, textos de vestibular não vão para coisas muito complexas ou muito difíceis, normalmente coisas que as pessoas concordam, tipo, devemos preservar o ambiente, né? Devemos tratar bem os outros seres humanos, blá, 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 tá? Mas é sempre bom ficar de olho, tá? Opa, meu mouse está com problemas. Tá? Então, de acordo com o texto, os animais. Esse tipo de questão, se você olhar, e se eu puder tirar o cabeção, se você olhar, todas as alternativas, elas estão começando com um verbo, ó, tá vendo? Tem um jeito bem legal de responder esse tipo de pergunta, ou interpretar esse tipo de pergunta, que é assim, ó. Você pega, ó, de acordo com o texto, os animais. Aí, para na hora de você ler todas as questões, você coloca o sujeito na frente, na tua cabeça, né? Então, ó, os animais não transmitem doenças para os humanos, tá? Letra B. Os animais estão seguros vivendo em zoológicos. Letra D. Letra C, desculpa. Os animais, sei lá o quê. Senão eu traduzo tudo e entrego a resposta. Letra D, os animais, tarará, ou letra E, os animais, tarará, tá? Para deixar a vida de vocês mais fácil, tá? A resposta é uma destas três que está na tela, tá? Eu vou tirar o meu cabeçona aqui da frente. Vou pedir para que vocês leiam C, D e E tentem, por favor, me dar um joinha quando vocês terminarem, para saber se vocês já têm uma resposta, tá? Me dá um joinha quando você tiver terminado de ler essas três opções. Só ler, não precisa. É só quando tiver a resposta, não. Ok. Tá. Eu vou fazer a seguinte pergunta pedindo um joinha, tá? De vocês. Alguma. Você conseguiria, por conhecimento prévio, eliminar alguma dessas opções? Só um joinha se for sim. Ok. Eu vou traduzir para vocês, tá? Opa, temos comentários no chat. Ah, ok. Eu conto com isso, tá? Haverá palavras que a gente não sabe, tá? Eu prometo traduzir, vou pedir para que vocês não olhem no tradutor agora, porque vou tentar desenvolver uma estratégia com vocês, uma estratégia mental com vocês aqui, tá? Então vamos lá. A mais fácil de traduzir aqui é a letra E. Os animais carregam vírus no sangue deles, dos animais, e transmitem doenças. Parece bom. Letra D. Os animais não pica, tá? Esse é o verbo pegar. Eu sei, tem uma caminhonete chama picape. É assim, pegar, tá? Os animais não pegam doenças de outros animais, tá? Ou letra C. Os animais. Tá. D e E, ok? Ou letra C. Os animais não causam, do not cause, mouth lesions, lesões na boca do gado. Se você olhar essas três opções, a mais louca é a letra C, tá? Mas atenção, pode ser que o texto esteja dizendo que foi comprovado que os animais do texto, mencionados no texto, não pegam doença de outros animais. Então, assim, ó, teacher, eu sei, eu me formei em veterinária, tá? E eu sei que os animais pegam doenças de outros animais, é fato. Beleza. E essa aqui tá até, ela tá errada, tá? A gente pode até eliminar essa. Mas no texto, filhos, pode ser que o texto seja: o cara tinha na casa dele uns bichinhos e ele comprovou que um bichinho estava doente e os outros não ficaram. Então, cuidado, tá? Cuidado. Então, mas se a gente for usar o bom senso, D e E são muito boas. Os animais não pegam doença de outros animais? Não, os animais pegam. Os animais carregam vírus no seu sangue e transmitem as doenças? Verdade, né? Tenho certeza que vocês estudam isso nas aulas de biologia. Mas a letra C, ela é tão esdrúxula, ela é tão louca, ela diz assim, os animais não causam lesões na boca do gado, livestock, gado, tá? Então, ao ler essas opções, eu colocaria um pontinho na letra C para dizer, essa aqui tá estranha. Não marca ainda, tá? Porque eu não tenho evidência. Diferente da número um. A número um eu tenho evidência porque eu li o título do texto,
tá? Mas essa aqui eu teria que ler um pouquinho mais, mas coloca um asterix ali dizendo essa aqui não tá com uma cara muito boa, tá? E segue a vida, tá? Aí vem a número 3. Olha que interessante. Por que que a gente está lendo elas? Porque ao ler as questões, a gente entende o texto mais facilmente. Número 3. O texto diz que os animais infectados should be, atenção, should é o verbo dever, no sentido de é uma boa ideia, conselho, tá? Então, devem não no sentido de obrigação, tem que. Seria uma boa ideia que os animais infectados ficassem em quarentena. Cara, essa é uma boa ideia. Fossem mortos, não acho uma boa ideia. Mas, de novo, o texto pode ser que sim, que é uma boa ideia, tá? Devem ser vendidos, eu não acho uma boa ideia para vender animais infectados. Duvido que o texto, qualquer texto, venha defender esse negócio, tá? Devem ser isolados, olha, parece uma boa ideia. Devem ser observados, olha, parece uma boa ideia, tá? Então, assim, ó, o que que eu não me parece ser uma boa ideia? Matar os coitadinhos ou vender os coitadinhos. Mas, de novo, pode ser que o texto diga isso. Olha, tem que pôr em quarentena, tem que matar, tem que vender. Não sei, tá? Coloca um asterix, tá? Naquelas que você... Essa aqui parece boa, essa aqui não parece. Mas não precisa responder, porque a gente não tem evidência ainda sobre ela, tá? Agora vamos uma questão mais profunda de interpretação de texto, tá? De novo, hoje aqui eu faço questões um pouquinho mais simples, para uma questão de tempo, tá? Questão 4. The vesicular stomatitis virus, então o vírus da estomatite vesicular, eu acho que esse deve ser o nome, causa. Finalmente, uma questão que eu posso buscar no texto, tá? Então ele diz assim, ó, vesicular stomatitis virus causa. E aí, se você olha para as opções, só tem lesão, 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 lesão. Lesão no pé, lesão na boca, lesão no coração, lesão na perna, lesão no dedo. Não é a primeira vez que eu dou esse texto, tá? E eu lembro só de um aluno, que respondeu sem ler o texto, tá? Então, eu vou te dar 5 segundos para chutar e me dá um joinha a hora que você chutar naquela que você acha que é a resposta certa. Não vale pesquisar no Google, tá? Me dá um joinha, por favor. Chuta, só para ver a sorte de você. Não precisa me contar a resposta. Me dá um joinha quando você tiver chutado onde esse vírus causa lesão. Abriu o chat também, caso alguém queira. É só um chute, gente, não é para acertar. Ok. E eu, como eu não sei as respostas, vocês podem errar, não tem problema nenhum. Alright, tá? Como é que eu descubro essa? Essa é fácil, quer ver? Você pega o Vesicular Stomatitis Virus e copia e vai procurar lá no texto onde é que tá esse negócio de Vesicular Stomatitis Virus, tá? Deixa eu só diminuir aqui, tá? Felizmente aqui na, na tela eu tenho um comando, Command F, aqui, meu Deus, meu teclado só foi. Vesicular. Meus dois teclados. Ah, finalmente. Tchururu. Ali. Ó. Vai no texto e acha onde é que está Vesicular Stomatitis Virus. Está aqui, ó. Tá? Então, eu vou pedir para que você leia esse pedacinho aqui, tá? Só esse pedacinho, tá? E me dê um joinha, por favor, a hora que você tiver lido este pedacinho. Valendo. All right. Ok. All right. Onde é que esse vírus causa lesão? Aqui, ó.
que causa lesão na boca do gado. Atenção, eu mandei vocês lerem desde o Daniel, porque tem uma questão daqui a pouco vocês vão responder só por ter lido essa parte, tá? Vocês vão ganhar uma questão só porque vocês leram esse pedaço, tá? Ahn, Vocês são muito divertidos, sério mesmo. Vocês são pessoas engraçadas, sério mesmo. Adorei. Ou seja, um jeito legal. Então, ó, de novo, eu sei que vocês já devem ter acertado a 2 sem ler o texto. Eu sei que vocês já devem ter acertado a 3 sem ler o texto. Eu sei, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente está fazendo assim porque eu estou ensinando uma estratégia em que você lê pouco para poder responder essas questões. E sim, eu acho que a maior parte das provas é assim mesmo, sabe? A gente tem questões que pedem um trechinho pequenininho do texto, ou que pedem interpretação geral, mas se a gente lê pequenos trechos, a gente consegue responder essas questões de interpretação geral. Mas é que, claro, a gente não consegue ver isso, porque quando no dia da nossa prova a gente está nervoso. A estratégia existe para a gente não ficar tão nervoso, tá? Joia! Agora vamos para a próxima pergunta, e eu acho ela um barato, tá? De novo, tá? Conhecimento prévio é legal, conhecimento prévio é bacana, mas é bom ficar de olho. Quais doenças, de acordo com o texto, são mosquito-borne? Ou seja, quais das doenças abaixo, elas são causadas, né, através de mosquito. Não vou falar mais nada, vou só deixar a questão aqui. Me dá um joinha quando você tiver marcado uma resposta. Quais das doenças abaixo são mosquito-borne? São doenças causadas pelo mosquito, por mosquito. Aguardo o seu joinha. Ok, ok, tá? Bom, essa aqui a gente pode responder por vocabulário. Dor de cabeça não é causada por mosquito, né? HIV ou AIDS não é causada por mosquito, né? Ahn, malária, malária. Diarreia, com certeza não, né? Parkinson, com certeza não. Então, assim, ó, eu sei, tá? Do meu péssimo conhecimento, do meu pouco conhecimento, que essas A, B e E não são causadas por mosquito, tá? Mas eu não sei, gente, se a C ou a D são. Como é que a gente faz? Pega o trecho mosquito borne, sobe lá no texto, tá? Tchurururu. Achou mosquito-borne diseases. Continua lendo aqui, tá? Achei mosquito-borne. Continua lendo, lê, por favor, a parte em azul. Me dá um joinha quando você tiver lido, por favor. All right. Excelente, né? E aí ele diz assim, ó. Tem doenças que são mosquito-borne. Eu quero chamar atenção para essas duas palavras, such as. Such as significa por exemplo, tais como. E aí vem febre amarela, dengue e Japanese encephalitis. Eu não sei se é encefalite japonesa, não sei se essa é a tradução para ela em português, tá? Então, de novo, eu consigo encontrar a resposta porque eu li um pedacinho bem pequeno do texto, né? Não fala em malária, né? Fala em febre amarela e dengue, letra D de Dinamarca. Ok? Ah, sim. ah, Fato importante, tá? Essa questão que um aluno acertou, né? Ele acertou e ele disse assim: Olha, eu vi essa palavra aqui, ó, estomatite, estômago, e ele disse: deve ser letra A. Perfeito, excelente. Acho que foi um. Ah, desculpa, letra B, né? Foi um pensamento muito bom, né? Mas ele leu o texto depois, tá? Ahn, Essa é uma palavra que tem que saber, tá? Qualquer prova que vocês vão fazer, vocês precisam saber essa palavra. Então, faço questão de colocá-la numa dos meus exercícios com vocês. Qual das palavras abaixo é sinônimo de illnesses? Por favor, me dá um joinha quando você tiver respondido essa pergunta. Illnesses. Qual das palavras abaixo é sinônimo de illnesses?
Um joinha. Excelente. Tem que saber, não vou nem discutir, tá? Illnesses só pode ser letra A de América, diseases, tá? Essas duas palavras significam doenças, tá? A diferença é que illnesses merece um pouquinho da minha atenção na aula de hoje. Vamos lá para o nosso e-board, sempre lembrando, vocês têm acesso a ele para depois ver suas anotações, tá? Aí, então vamos lá. Ill significa doente. Ill é um adjetivo, tá? Quando eu coloco ness num adjetivo, eu transformo ele em substantivo. Vou te dar um exemplo. Happy mais ness igual a happiness, né? Que significa alegria, né? Mad mais ness, tá? Eu morava em Passo Fundo, tinha uma loja muito famosa chamada Madness. Madness, que saudade. Igual a loucura, loucuroa, loucura. Por quê? Porque mad é louco, ness transforma o adjetivo em substantivo, né? Então, madness, loucura, tá? Então, ill mais ness igual a illness, igual a doença. Só que essa palavra, lá no exercício, a palavra era ill, illnesses, tá? Tinha um S. O que que esse S quer dizer? Plural. Doenças, tá? Por isso, a resposta certa era diseases. E se você olhar as opções elas trazem só opções, palavras no plural. Diseases, tá? Deixa eu só deixar aqui. Excelente. Eu pulei a questão 6 porque a gente fez essa questão no final da aula passada, tá? Joia, vamos aumentar um pouco o grau de dificuldade, mas não muito, tá? Essa aqui é uma coisa que não cai todo dia, tá? Mas acho que dá para fazer, acho que vocês conseguem. A palavra flies na linha de número 10, sem ler a linha de número 10, qual você acha que pode ser a resposta certa, ou por eliminação, né? Pode tentar eliminar. Letras A, B, C, D ou E. Qual o significado, qual a tradução da palavra flies? Me dá um joinha se quando você tiver marcado uma delas. Ok? Bom, só uma resposta certa. A única resposta certa nesse caso é moscas. Flies. Ok? Flies. Eu consigo fazer mais uma? Eu não sei quantas vezes eu já conversei com vocês sobre essa palavra. A conjunção but na linha de número tal, seja qual for a linha, dá a ideia de que. Me dá um joinha quando você tiver lembrado qual a função de um but numa oração. Ok? Excelente. Resposta certa é contraste, tá? Eu gostaria de lembrar vocês que ele tem sinônimos, tá? Então pode ser but, pode ser however, pode ser nevertheless. Essas pode ser although, né? E pode ser though. Encontrou uma dessas palavras e eles perguntarem qual a função, você vai marcar contraste, oposição. Atenção, cuidado, tá? Porque existe uma palavra but que também significa exceção, tá? Existe um but em inglês que significa exceto. Então fica muito ligado, porque pode ser que eles resolvam fazer uma pegadinha e a gente fica assim, but é oposição, 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 contraste, mas é sempre bom dar uma olhada. Mas como dessa vez não tinha exceto, a gente vai ficar com a letra E de escola. Excelente, excelente. Deixa eu só apertar um botãozinho aqui.